É bem provável que os vídeos sobre os estágios da mudança de comportamento sejam mais importantes desse canal. Isso porque são padrões vistos em todas as pessoas, todo mundo passa por isso todos os dias, em todos os campos da vida, em tudo que precisa mudar. E ainda assim será aquilo que vai ser menos visto, porque não chama atenção, inclusive pelo título. Mas não é problema algum. Vamos falar então do próximo, que é o estágio da assunção da culpa. Assunção é uma palavra que eu conheço como assumir a culpa. Eu falei previamente sobre a afirmação que as pessoas fazem sobre si e o mundo, a busca por instrução, quando ela busca mudar em alguma coisa ou forma, né, alguma informação de alguém, um livro, etc. A culpabilização do mundo e quando a pessoa percebe que no fim a culpa era dela. Eu explico. O comportamento alimentar é determinado quando criança. Não só porque a criança começa a sentir gostos desde o útero, mas porque a criança não tem como escolher. A criança não tem voto no que ela consome. Ela segue o que os pais fazem e ela recebe a comida dos pais. Então não é escolhido. A criança apenas está recebendo aquilo e consumindo aquilo. Claro que existem as questões envolvendo a seleção de alimentos que a criança faz e tal, mas se o pai não for ofertar doce e guloseima para calar a boca da criança, a criança não entrará em contato com aquilo e ela não irá adquirir aquele comportamento alimentar. Fato é, todos os meus pacientes contam que o comportamento alimentar deles hoje é sim moldado desde a infância e se houve diferença, mudança, eles o fizeram quando adultos. Então, você percebe aí que a culpa não é dos pais, que o sujeito não pode só culpar o mundo, porque ele cresceu, ele sabe ler e escrever, ele sabe pesquisar, ele consegue observar o mundo, ele consegue observar a si e ele poderia ter feito diferente. Mas geralmente as pessoas só começam a fazer diferente quando alguma das rupturas ocorrem, né? Que eu falei no primeiro vídeo, que são uma situação de desespero, de competição ou de revolta. Então o sujeito precisa às vezes esperar algo ocorrer na vida dele para que ele decida mudar o comportamento alimentar. Eu tenho pacientes que têm entre 50 e mais de 60 anos e são os pacientes mais fáceis que eu já trabalhei, justamente porque são os pacientes que esperaram ocorrer a situação de desespero para mudar o comportamento alimentar. São pessoas que já são diabéticas, obesas, com parâmetros bioquímicos inadequadíssimos e que se viram numa situação no qual eu disse, ok, eu fiz de tudo que eu queria a vida inteira, eu não tenho mais como fazer isso, eu preciso mudar. E são as pessoas que eu entreguei um planejamento que eles nunca tiveram na vida e que seguem fielmente. As outras situações que o sujeito pode ter, que podem levar ele a assumir a culpa, é geralmente em relação aos amigos, porque os amigos convidavam, porque o meu filho bebê demandava muito tempo e eu não conseguia comer direito, mas a pessoa percebe que se ela consegue comer diferente, porque é comida igual. A pessoa que opta pelo que é mais fácil sempre, e então ela precisa perceber que no final das contas a culpa era mesmo dela, porque ela já cresceu e ela não tem como ficar culpabilizando o mundo de tudo que ocorreu na vida dela. No próximo vídeo eu vou falar sobre o reconhecimento de resultado daquilo. Mudei de ideia e vou falar nesse mesmo.
Reconhecimento de resultado é quando o sujeito percebe o que as ações da vida dele fizeram nele. Por isso que assumir a culpa e reconhecer o resultado são coisas incrivelmente próximas. A pessoa pode não ter a percepção da diferença, mas quando tu assumes a culpa, tu diz, ok, eu fiz isso, a culpa é minha, eu me tornei obeso, mas a culpa é minha. E ele percebe o resultado daquilo. Eu falei, ok, agora eu tenho diabetes. Tá? No meu caso, José Henrique, eu tenho hérnias de disco e vale a mesma história. Porque inicialmente eu poderia ter culpado a hérnia de disco dos meus pais, que foram um relapso no meu tratamento quando eu era jovem. Mas depois eu precisei assumir a culpa que não queria fazer fisioterapia e então reconhecer o resultado. Eu estou com problemas hoje porque eu fiz isso comigo mesmo. Então se busca o padrão diferente. Isso sim vai ficar para o próximo vídeo.